Bom, olá a todas as pessoas que estão acompanhando a gente aqui. Eu sou o Rodrigo Grota, sócio da produtora Quinópolis, cineasta. E a Quinópolis está fazendo, junto com o Espaço Vila Rica, uma mostra para celebrar o cinema do realizador norte-americano Stanley Kubrick. Hoje a gente tem o prazer de ter aqui o crítico de cinema e curador também do Cine Teatro Ouro Verde, Carlos Eduardo Lourenço Jorge, para poder comentar, dissecar a obra de Stanley Kubrick, um dos principais cineastas da história do cinema. A mostra, só lembrando, ela começa agora em novembro, né? Vão ser 4 sessões, começa com 2001 de Sair no Espaço, depois a gente tem Nascido para Matar, De Olhos Bem Fechados e termina com Laranja Mecânica. Carlos Eduardo, eu queria saber inicialmente quais são suas primeiras lembranças dos filmes do Kubrick. Imagino que você tenha visto dos anos 60, talvez Spartacus ou Lolita, ou Doutor Fantástico, aqui em Londrina. Olá a todos, é bom estar aqui, bom falar de Kubrick, bom falar de cinema, né? Então, o Rodrigo se referiu a dissecar, né? Não se disseca Kubrick jamais, não tem como, você pode exumar o corpo, exumar a alma, sabe, tudo, não se consegue, ele é realmente perdão, hein, eu vou usar uma palavra aqui que odeio, mas cabe, ícone, né? Icônico, não sei o que lá, icônico, aquele ali fez um xixizinho icônico, então não, isso eu acho que está fora, esse vocabulário precisa ser banido, mas realmente era um ícone, um monumento, sabe? Um cara que sabia tudo, conversava sobre tudo, filmava sobre tudo e conversava muito consigo mesmo, né? sobre cinema e sobre, né, fantasmas, né, de ontem, de hoje, dele, né, do mundo, do ser humano. Então, para ele, o ser humano era a coisa mais complexa que havia e que é ainda a coisa mais complexa que há. E esse meu entendimento se deve muito a Kubrick, né? Então, o estudo do homem através das lentes de Kubrick é um estudo jamais... Coitado, ele morreu, ele tinha um sonho de filmar Napoleão, né? E seria uma coisa, né, extraordinária. Mas, enfim, vamos aos primórdios, né? Quer dizer, tem os primórdios antes de Lolita e antes de Doutor Fantástico, que são os filmes, né, Dos anos 50, nos né? anos 50, né? A morte... Começa com O Medo e o Desejo, Film Design de 52, que ele faz de forma independente, com o dinheiro que o tio dele banca, ele andou tal, circulando, né? Passou assim um outro cinema, tal, e abriu as portas para ele para fazer também mais Eu coisas. digo, né? agora, recentemente, andou sendo visto. Sim, no Brasil, quem quiser assistir, saiu uma cópia em Blu-ray pela Versátil. Tá. Com extras, tal, uma cópia boa. Eu vi, sabe, já era um OVNI, né? O que é isso? As pessoas que viram, e como eu vi, fiquei meio perplexo, mas já era, digamos, o embrião de muita coisa, né? Que viria a seguir, né? Então tem os anos 50, né? Sim, começa com um free design, daí A Morte Passou por Perto já é uma produção um pouco que se arrisca mais, a fotografia, tem os momentos geniais ali, né, de uma luz mais ousada, tal, né, influência também, acho que do que ele viu dos expressões alemão. Mas uma coisa que eu queria te perguntar, porque eu fiquei pensando assim, né, o Kubrick nasce em 28, no Bronx, né, filho de uma família de judeus austríacos, né, que vieram da Áustria. O pai era médico e quando ele tem 13 anos ele dá uma câmera fotográfica para ele, né? E daí ele não ia muito bem em algumas disciplinas, tal, no ensino médio, mas ele fica apaixonado pela câmera fotográfica, né? E começa a fazer um monte de foto e aos 15 anos começa a para a revista Look, né? Que é um pouco já talvez o começo dessa visão de mundo, né, dele, né? Foi ser fotógrafo profissional, né, para mídia em preto e branco, né? Sim. E ele gostou muito, adorava o preto e branco. E o olho dessa câmera, eu acho que foi o terceiro olho do Kubrick durante muito tempo, a vida inteira. Mas aí depois seria um terceiro olho que foi se sofisticando ao longo do tempo, atingindo o seu ápice, né, a sua, enfim,
com o Barry Lyndon, né? Esse era o olho mais extraordinário que qualquer espectador pode ter visto em sua vida. Pobre vida de espectador de cinema, o olho melhor estava ali, né? Sim. E também tinha, aí vamos literalmente falar do olho do Malcolm McDowell, né? Laranja Né? Mecânica. Do Laranja Mecânica. Sim. Mas eu acho que o preto e branco tem uma função muito séria, né? Porque depois, quando ele começa a falar sobre guerra, que é um dos temas fundamentais na obra do Kubrick, o Doutor Fantástico, que é um filme em preto e branco, não poderia ser em cor jamais, né? Tem aquelas coisas, o cinema tem dessas verdades definitivas. Há filmes, anotem aí, há filmes que nasceram na cabeça de quem criou em preto e branco, passaram para, na época, o celuloide, né, em preto e branco, e tinham que morrer na tela em preto e branco, ou viver para sempre na tela em preto e branco. Não era o ponto final, né, a tela em preto e branco, mas alguém se referiu, eu gosto muito disso, o filme foi feito em glorioso preto e branco. Eu acho isso maravilhoso, porque realmente não tem, sabe, o Lolita é a mesma coisa, o outro preto e branco, de você ficar estático, né, olhando aquilo, né, porque ele descobriu que o preto e o branco daquela câmera que ele ganhou do pai dele era fundamental para ver as coisas do mundo, que eram fundamentalmente em preto e branco, né? Sim. E eu fico pensando que uma das influências dele dos anos 50, quando ele faz esses primeiros filmes e tal, até chegar no Glória Feita de Sangue, o Pets of Glory, é aquele cineasta, o Max Ophüls, que tinha uma câmera que se movimentava muito, né? O Kubrick sempre elogia e tal. E o que se destaca no Pets of Glory é justamente aqueles planos das trincheiras, Sim. que a câmera atravessa ali, né? Sim. O campo de batalha. Ali que talvez comece a surgir essa estética que vai estar no Iluminado, né? Em outros filmes do Kubrick, né? No Full Metal Jacket. E aí você falou em trincheiras, eu fiquei pensando quanto de baba escorreu da boca do Christopher Nolan, né, quando fez as trincheiras dele agora em glorioso, colorido Technicolors, né, mas passou pelas trincheiras do Kubrick, né, quem fuçou a coisa e viu, e tem depois, como é que chama aquele filme de guerra que foi filmado? Recentemente? Não. Nada Novo no Front, alemão? Nada de novo. Sem novidade no front também, né? Tinha todo um... Mas é isso, o que mais? E daí, assim, eu tava pensando, por exemplo, o Kubrick tem uma formação autodidata, né? Ele não chegou a frequentar universidades, né? Parou de estudar no ensino médio, aprendeu muito com a câmera fotográfica e chegou até a fazer aula de bateria, de jazz, mas parece que não era um grande solista, assim. Mas o que eu achei interessante é que ele fala que viu muito filme no cinema de Nova York e pensava assim, bom, eu posso não saber fazer um filme ainda, mas melhor do que esses caras aí, alguma coisa eu sei fazer e tal, né? Então eu fiquei pensando que ele, no final dos anos 40, começo dos 50, tem uma formação parecida com o que os franceses da Nouvelle Vague vão ter quando iam também na Cinemateca Francesa ver os filmes, nos né? anos 50. Então já tem um ponto em comum. E a outra, então assim, já é um cineasta que surge da cinefilia. A outra coisa que eu acho interessante também é que ele começa a produzir na costa leste, enquanto a indústria está na costa oeste, né, em Los Angeles. E ele faz parte daquele cenário que tem poucos nomes ali no começo dos anos 50, mas no final dos anos 50 já tem o John Cassavetes fazendo Shadows, né? Ou seja, começa a ter um respiro ali de uma produção também que é fora da grande indústria. O Elia Kazan também filmava na costa leste e tal. Como é que você vê assim? Você acha que o Kubrick talvez então ele surge dentro desse cinema que está nascendo como um cinema independente americano e por isso que daí ele pode expressar uma estética própria, assim? Eu acho que ele está plantando as raízes definitivas do real. É o real que surge ali em Nova York, no preto e branco, naquela câmera, na rua, né? Então ele parte para o real. E atrás dele vem, como você citou, Cassavetes, né? E são nomes que estão definitivamente de costas para Hollywood, né? Quer dizer, depois é claro que ele vai industrialmente ele vai se acoplar e para obter recursos e recursos sempre, e que Hollywood não via com bons olhos essa multiplicação de recursos para
excepcionalidades de talento como foi o Kubrick. Mas eu acho que é fundamental essa coisa de costa a costa, real e ideal. Hollywood fazia o cinema ideal, o cinema de massa, o cinema tecnicolorido, né, que as pessoas iam e as multidões, as massas enchiam os cinemas e que foi responsável, Hollywood foi responsável, né, o principal responsável no mundo da plantação das grandes plateias, né, do cinema de massa, das grandes salas, né, das grandes revoluções técnicas, né, tecnológicas do cinema, né, não só o Technicolor, como o VistaVision, o CinemaScope, aquilo que alargava literalmente os horizontes do cinema que era modestamente arte em Hollywood e grandiosamente não arte em Nova York, vamos colocar assim, né? Sim, sim. E daí é curioso que, assim, em 58, quando ele tem 30 anos, e já tendo a experiência de trabalhar com o Kirk Douglas no Pets of Glory, ele fica um tempo desempregado. Até os biógrafos dizem que ele ganha uma grana jogando xadrez, né, na praça ali, que é uma coisa que vai influenciar também a visão dele de cinema, né, ser um estrategista e tal. Uhum. Mas ele fica quase 2 anos desempregado, daí o Marlon Brando o convida para fazer o One-Eyed Jack, né, aquele faroeste que depois ele próprio dirigiu, né, acabou demitindo o Kubrick e tal. O Sam Peckinpah, roteirista, que encontro, aliás, né? Pena que o Kubrick não continuou o filme. Mas daí o Kirk Douglas está fazendo o Spartacus, briga com o Anthony Mann, né? Demite o Anthony Mann, liga pro Kubrick no fim de semana, ó, topa vir dirigir uma mega produção aqui a partir de segunda-feira. E o Kubrick vai, e daí começa a história dele, acho que, vamos dizer assim, em Hollywood, né? Em grandes produções, né? É muito interessante vamos dizer, essa tomada de posição, aspas, hollywoodiana, que acontece na vida do Kubrick, porque é preciso, nesse momento, fazer justiça a um nome, que é o Kirk Douglas. Ele tinha uma produtora, a Bryna, né? E era uma produtora inteligente, no meio de muita bobagem hollywoodiana, tinha olhos para a coisa. E tem a história do Spartacus, é uma história que eu gosto muito, porque envolve também o roteirista, o Dalton Trumbo, né, que foi um dos listados na lista negra do macartismo. Então ele estava meio de escanteio, meio jogado, e o Kirk Douglas recuperou os dois de uma vez só. Falou, ó, você vai ser o roteirista do filme, se quiser. Não, vou dispensar o pseudônimo, porque na época todo mundo escrevia pseudônimo, porque as bruxas que estavam caçando os comunistas estavam de orelha em pé e a fim de, né, deixar todo mundo na geladeira, sem emprego, sem trabalho, porque eram de esquerda. Então o Kirk Douglas botou os dois, aí convidou, como você disse, convidou o Kubrick, porque o Kirk Douglas sabia quem era o Kubrick. Não é só porque o Anthony Mann tinha sido demitido, né? Que não era um mau cineasta. Pelo Ótimo, contrário, aliás, ótimo. Mas aí o que nós temos é um épico, digamos, é o primeiro épico que eu conheço, que eu vi, né? Quando o filme foi lançado, em 60, né? Acho que é 60. 61, 60, 61. Foi lançado para agitar as multidões como cinema de massa. Mas havia na figura do Spartacus, no personagem do Spartacus, que era um líder de escravos, né, que se subleva contra Roma e faz uma revolução bem utópica, né, contra o centro de poder de Roma. Na época era o centro do mundo, né? E o filme é sobre isso, sobre uma revolta, e o Kubrick assinou também isso, né? Houve muitas divergências, as filmagens houve muitos problemas, muitas insatisfações de ambos os lados,
Mas quem tinha dinheiro era o Kirk Douglas, a Bryna. Mas eu gosto muito desse episódio porque o Kubrick entra como, digamos, um diretor, um diretor dativo, como as pessoas chamam, um promotor né, foi nomeado pelo Estado. Ele foi nomeado pela indústria. Ó, você vai fazer, mas ó, é a indústria. Mas ele teve, eu acho que ele teve o máximo de liberdade que era possível naqueles dias, naqueles momentos, né? Enfim, eu gosto muito. Fecha esse parênteses. Sim, eu fico pensando assim também, para um diretor de 30 e poucos anos, e tudo bem, ele já tinha dirigido o Kirk Douglas, o Adolphe Menjou, lá no Pets of Glory, né? Atores já assim calibrados, mas de repente dirigir Laurence Olivier, Charles Lawton, né? Tony Curtis, Jan Simmons, assim, é o elenco de peso, né? Muito. E o diretor de fotografia era o Russell Metz, que tinha feito já A Marca da Maldade com Orson Welles, né? Ou seja, uma obra-prima também. E tem umas histórias do set, que daí o Kubrick mostrou que era o Kubrick, né? Porque ele começou a dizer onde tinha que ficar o refletor pro Russell Metz, e o fotógrafo ficou bravo, assim, tal, né? E como ele tinha esse background de fotógrafo que quase nem sempre um diretor de cinema tem, né? Esse conhecimento técnico da câmera, das lentes, né? Até do negativo, ou de posicionar também os refletores e tal, causou meio que um sabor, assim, dizem os bastidores. E daí o Russell Metz começou a deixar o Kubrick orientar os câmeras, né, e também onde botar os refletores. E não é que o Russell Metz ganhou o Oscar de melhor diretor de fotografia? Então, realmente, isso dá uma ideia de que todos os filmes do Kubrick, mesmo os que ele teve maior dose de independência, em relação à grana, tudo, eles tinham climões, né? O que se chama hoje, tem um climão ali, tá rolando um climão ali, porque ele tinha essa personalidade, né, ultra marcante, não era uma coisa ditatorial, mas ele ia mostrando, olha, é assim, é assim, é assim, é assado, é assado, é assado. E eu acho que conseguiam todos, os diretores de fotografia dele deviam se orgulhar de estar fazendo um filme que, com certeza, do ponto de vista técnico, seria, se não impecável, mas muito próximo disso, né? Ah, não, com certeza, né? E é curioso que, diferentemente, por exemplo, do Orson Welles, que aprendeu muito com o Greg Tollins ali no Citizen Kane, ou se não o Bergman com o Wiz Nikiewicz também, né, como parceiro, o Kubrick não vai ter um diretor de fotografia parceiro de muitos filmes, né? No máximo 2, 3, o John Alcott lá, 2001, Laranja Mecânica, mas ele acho que era independente nesse sentido, né? Agora, avançando, Carlos Eduardo, o Lolita você chegou a ver no cinema na época? Ou aqui, era um jovem Carlos Eduardo do que seus 16, 18 anos, quando você viu no cinema? Acho que sim. E como é que foi a recepção, assim, naquele período? Porque era um tema meio tabu, né? Nos anos 60 e tal. Sim, foi uma recepção estranha. As pessoas ficaram ressabiadas porque havia provocações, né? O filme tem muita provocação, sabe? Há muita subliminaridade, né? As coisas são ditas, mas são vistas, não são vistas, mas são ditas, e ele constrói esse clima. O Humbert, né, que é o personagem do James Mason, pô, o cara é um ninfomaníaco, né? Não pode, ele é um pedófilo. Acho que a personagem tem 12 anos, rigorosamente. Né? A Sue Lyon, quando fez o filme, a atriz, né? Ela estava, acho que, talvez um pouquinho mais. Um pouquinho mais, 13, 14, mais, né? Mas ela tinha um físico de menina, né? E isso assustou muito, porque ela era ultra saidinha, como se dizia na época, fulana é saidinha. Então ela era saidinha, sabe, roupinhas provocantes, atitudes provocantes, e ele, um senhor já vetusto, já com uma certa idade, um professor, de onde se esperavam aulas, mas não de sexo ou de erotismo, né? E o filme aí machucou, né? Machucou muita gente, e ele foi visto como um provocador, o Kubrick, mas a indústria acabou gostando, né? Ganhou a posteridade o filme, né? Até hoje refilmaram
Peter Sellers, O Jeremy Irons, Jeremy né? Irons, né? Não, o Peter Sellers está no original, lembra? No original, Ele faz isso, acho que mais de um isso, personagem. Isso. E o Jeremy Irons, que não. Eu vi com uma certa pena, não sei. Eu acho que eu vi aqui no Vila Rica, aliás, porque não é de 98, 9, né, mais ou por menos. aí. É. Né? E a trilha sonora, acho que não sei se era do Morricone, até, eu lembro que tinha um pessoal de prestígio no filme, mas é difícil, né? A refilmagem se cercou de uma herança da fama do original. Vamos ver o que vai ser feito hoje. Nossa, se aquela época... E agora? Nossa, vai ter coisa pesada, vai ter uma certa explicitude, mas não teve, né? Houve talvez mais ousadia, um pouco em cenas meio de nude, alguma coisa assim, mas não refrescou nada. O livro do Nabokov, eu acho que estava, o que tinha que ser dito estava lá. Já estava ali, né? Que teve briga na época, né? Não, porque não foi, sabe, não pegou o espírito da coisa. É mais ou menos, acho, igual o Cats People do Paul Schrader, mesmo com a Natasha Kinski nos anos 80 e tal, com o trilha David Bowie, mas para igualar o dos anos 40 lá tal, é muito difícil, que é mais sugestivo, né? E do Jacques Tourneur, eu né? gosto muito da Natasha Kinski. Não, né? a Natasha Kinski é fenomenal, ela tá né? ótima, ela tá a pantera que eu queria ter na minha cama. Inclusive, no ano que vem, a gente está programando aqui para passar o Paris, Texas, essa cópia restaurada em 4K aqui no Vila Rica. É uma maravilha, né? o Paris, Texas. E daí, avançando, ele faz o Doutor Fantástico, que eu acho que talvez seja a melhor sátira de guerra junto com o MASH, né? Sei lá, talvez da história, né? É uma obra-prima ali, né? Tanto visualmente, mas também o humor ácido, né? A atuação do Peter Sellers. Eu revi esses dias em Blu-ray, tinha visto no cinema já também, mas eu fiquei pensando até assim, esse tipo de sátira, por exemplo, é algo que falta ao cinema contemporâneo, talvez, para criticar esse certo autoritarismo, né? Que está nos governos, né? Sim. Em muitos governos. Com certeza. Realmente é uma sátira esplendorosa, Eu me lembro que eu vi o filme e ri muito. Eu ri muito, mas era um riso meio travado, mas eu ria muito, sabe? E tem cenas assim que são antológicas, várias delas, né, cenas antológicas, né? Você botar o Slim Pickens, que era uma pessoa inexoravelmente ligada aos westerns do John Wayne, sabe, a paisagem do Colorado, sabe, aquelas coisas meio a índios e bandidos, etc. Um cara que era engraçado por si só, mas fazia parte daquele cenário, era fixo. De repente, ele está sentado, cavalgando uma bomba atômica que é jogada do avião ao som de Frank Sinatra. Aquilo é uma coisa de arrepiar o espírito de todo mundo, que é coisa muito maravilhosa, né? Uma cena só da cabeça do Kubrick para sair uma coisa daquela, porque ninguém fez nada parecido para registrar o horror que era uma bomba atômica sendo despejada com absoluta irresponsabilidade. Sabe? Esse era o paradoxo da cena, né? Que era engraçada, porque ele tá de chapéu de cowboy, né? E ele dá um grito de western, né? E a bomba cai, e cai em cima dos japoneses. Sim, Então, olha, realmente. E revendo o filme, eu não lembrava como é atual o discurso do personagem alucinado lá do Sterling Hayden, lá, que tinha feito já o grande golpe, né? The Killing. Grande ator. Grande ator, né? Fez uma ponta do Poder Chefão, também tinha feito com o Nicholas Ray. Sim. Né? Como chama? O filme do cowboy que para uma cidadezinha pequenininha e tal. Daqui a pouco eu lembro. O Johnny Guitar. Johnny Guitar. Ele fazia o Johnny Guitar. Com a Rita, né? E ele
faz um discurso contra os comunistas que é muito parecido com esse discurso contemporâneo, muito, né? De uma coisa muito. alucinada e tal. Tanto que o Peter Sellers, num dos papéis dele, fica, o que você está querendo dizer, né? Como assim e tal, né? É muito engraçado. Tem o James Earl Jones, que depois ele foi fazer a voz do Darth Vader também, né? Tá Falecido como agora. tá falecido recentemente, né? Também faz uma ponta. E tem o George C. Scott também, como aquele, eu não sei se é um general, um capitão, mas um chefe de exército também, alucinado também, né? Na sala de guerra, que aliás, um dos cenários mais belos também, né? Dos filmes do Sim, Kubrick, né? Aquele sim. cenário, aquela sala oval, e rende aquela piada clássica também, né? Por favor, não briguem aqui na sala de guerra, né? Que é quando vem o embaixador da Rússia, né? É muito bom. E daí, depois desse filme, ele entra, talvez, no maior projeto da vida dele até aquele momento, com certeza, que é o 2001 Sai no Espaço, né? Uhum. Se une ao Arthur C. Clarke, né? Para fazer primeiro o roteiro, e daí depois a produção junto com a MGM. E daí é algo que já começa a não mudar não só a filmografia do Kubrick, mas a história do cinema, né, Carlos Eduardo? Porque ele já tinha essa intenção de fazer o maior filme de ficção científica de todos os tempos, né? Uhum. E até então talvez a gente realmente não tivesse tantos exemplos assim, né? Tão grandiosos, né? Tinha algumas coisas legais dos anos 50 de ficção B, né, Sim, tal, né? sim. Mas assim, daquele jeito ali como 2001 é algo inacreditável, né? E ele teve essa capacidade também de pegar, acho que o Zeitgeist ali da corrida espacial para a Lua, né, também, né? De ter financiamento tão grande do estúdio e só se falava daquilo também naqueles anos, né? Sim. Você chegou a ver no cinema na estreia, né? Como é Eu que vi foi? aqui. Aqui no Vila Eu Rica. vi no Vila Rica. E era uma cópia 70 mm, 1968. em 68, né? 68. E o filme já vinha com comentários assim dizendo da grandiosidade dele. Como é que foi a sua recepção? Foi um misto, né? Havia essa visão de magnitude, um cineasta que se superou e superou tudo que até então feito em termos espaciais no cinema, né? Mas ao mesmo tempo veio embrulhado num papel de perplexidade, né? Porque a proposta do filme, né, foi complexa para o nosso nível de compreensão das coisas, né? Ele pisou fundo na coisa, né? Como faria em tantos outros filmes depois, né? Então, E já tem a reflexão também da máquina criada pelo homem matando o homem, né? sim, aí tem essa. Isso foi o que ficou assim mais evidente no filme, né? O duelo entre o HAL 9000, que é o computador, coitado daquele monstro daquele computador, né? Não era um PC, né? Não era um personal, era alguma coisa de dimensões bem maiores. E o astronauta, principalmente o Bowman, né? Que é o Keir Dullea, o outro, vamos botar spoiler aí, né? O outro todo mundo já sabe que ele morreu logo de cara, né? Foi perdido no Lost in Space, né? E esse conflito, né? Essa luta realmente era... E ficou a história do bem contra o mal, né? Ficou bem desenhado isso e executado isso, né? E tecnologicamente é uma façanha para a época insuperável, né? Foi um desafio que ele enfrentou e o estúdio enfrentou também, a Metro, né? Foi coisa, deve ter tido brigas homéricas, foi a partir daí também que os orçamentos do Kubrick sempre estavam explodindo, né? Porque ele teve cacife para fazer, ele ia pedir, os caras davam, e ele voltava a pedir, e realmente ele gastou muito dinheiro com as produções, e vem aí o Barry Lyndon, né? Sim, que vai ser, né, um pouco depois, né? Mas ainda do 2001, uma coisa que me espanta, assim, quando eu vi, as primeiras vezes que eu vi ainda adolescente, você não tem, acho que, consciência da grandiosidade em termos de linguagem, né? Mas depois que você pensa assim, puxa, esse filme foi feito para a indústria, para um grande estúdio, e acho que das 2 horas e 20 tem 20 minutos de diálogo só. O resto é música, silêncio, né? Em termos de formas, talvez é um dos mais inovadores, né? De um filme já feito pela indústria, assim, né? Então, assim, como é que ele conseguiu, né? A sequência da viagem a Júpiter, também, que é uma sequência onírica. Mas talvez eu acho que também esse contexto do final dos anos 60 é um contexto que a indústria está em crise, né? Também, né? Em relação à TV, o público já não é mais o mesmo. Estão precisando, né? De novos... Que vai dar depois a nova Hollywood dos anos 70, né?
Então, eu acho que ele recicla Hollywood, né? Nesse momento, né? Abre uma nova visão, uma nova perspectiva do que poderia ser feito, né? Com muito dinheiro, evidentemente, né? Mas você estava falando vamos relembrar o contexto integral do 2001. É preciso não esquecer que a origem são 2 páginas de um conto. O conto do Arthur C. Clarke. Arthur C. Clarke tinha 2 páginas, né? Que se chama A Sentinela, que é a pedra negra, né? O monolito? O monolito negro que está cravado na lua, né? Não era uma lua, não, era uma lua de planeta mesmo? De Júpiter, De talvez, Júpiter. né? Mas é curioso que o Kubrick ele faz documentário sobre escrita de roteiros também, que eu achei legal, umas entrevistas. Tem aquele livro lançado no Brasil com Michel Siman, que ele fala um pouco do processo criativo, né? Que ele acha que às vezes é melhor você escrever um roteiro inicialmente em forma literária, porque você tem mais capacidade de criar os personagens, a trama, tal, mais liberdade, e para depois formatar no padrão do roteiro. Que ele acha que o padrão de roteiro é muito limitado assim, para a criatividade e tal. Então ele prefere escrever antes em forma de argumento ou uma forma mais livre. Então eles escrevem em Arthur C. Clarke com um tempão, uma forma mais livre, para depois roteirizar mesmo, né? E a partir do conto, né? Do Clarke, né? O conto é um prodígio de síntese, né? Sim, sim. Uma coisa. E É. a partir você aí voa, né? Você voa a partir dessa origem, né? Sim. Eu fico às vezes bem emudecido lembrando das coisas do Kubrick, né? Das coisas da biografia dele profissional e dos hábitos também, né, pessoais dele. Ele sempre foi um cara muito reservado, casado com uma única mulher. Isso completamente contra os padrões dos grandes diretores hollywoodianos, né? Ele tinha Cristiane é a mulher dele, plástica também. que foi apresentar o De Olhos Bem Fechados em Veneza, né? Depois. A gente vai chegar lá daqui a pouco. E ele tinha 2 filhas, se vestia bem simplesmente, morava nos arredores de Londres, né? Então isso tudo diz muito do que foi a vida dele, né? E do que é o cinema dele. Eu acho que tem muita coisa, sabe? E aí caberia um estudo mais profundo, até freudiano, né? De quem ele gostou tanto e que botou em tantos filmes, né? Dele, sem que ninguém percebesse. Verdade, não Sem é? que ninguém percebesse. Aliás, o Kubrick, uma outra característica, a gente não consegue identificar se esse aqui é o alter ego do Kubrick no filme, né? Não. Sabe, ele consegue criar, de certa forma, o alter ego da humanidade, eu acho, sabe? É sempre terreno muito minado, né? Já que estamos falando de guerras dele também, sabe? Os filmes do Kubrick sempre são terrenos movediços de areia, sabe? Você põe um pé, de repente você afunda, mas não afunda, sabe? Você vai buscar alguma coisa que está ali. Sim. E que crescem na revisão também, Sim, né? Que não... não, a revisão... Eu trouxe um texto aqui, me lembrei desse texto, que é um texto que eu gosto muito, que eu escrevi em 2019, para falar daquela continuação do Iluminado, né? Do sonho, do Homem do Sonho. Sei, assim. teve uma continuação, não é verdade? Eu não vi. É uma coisa terrível. Uma coisa terrível. E me provocou um texto, me causou um texto de volta ao Kubrick. E aí foi a questão da revisão. Eu revi o Iluminado depois que vi, imediatamente após eu ter visto este filme, que fez um certo sucesso. Sim, sim, filme recente, sim.
Então, é isso, a gente está sempre achando coisas. Não, é impressionante. E eu, por exemplo, o filme dele que eu acho que eu mais vi, até porque eu fiz um trabalho na faculdade de jornalismo, a Laranja Mecânica, que seria logo depois do 2001. Daí já era um cineasta consagrado mundialmente, né? Já tinha virado realmente um ícone, né? Como você usou no começo da conversa. E se baseia num romance do Anthony Burgess, novamente, né? O Malcolm McDowell, se não me engano, já tinha feito o If, do Lindsay Anderson, né? Não era um ator tão conhecido, mas já tinha feito o C, já, né? Mas era um filme... um filme muito bonito, né? Sim. Né? E daí tem aquele visual, que é uma coisa extraordinária, e aquela trilha sonora também, que é uma coisa, né, absurda. Então, como é que foi a recepção do Laranja Mecânica? Daí você também chegou a programar no... Outro choque. Viu aqui no Vila Rica também? Não, acho que eu vi no Augustus. No Augustus ou talvez no Ouro Verde? O Ouro Verde ainda não passava filme alternativo ainda, 72, né? Não, já estava mergulhado em Hollywood. Até... Apesar que era uma produção da Warner, dá pra dizer que era Hollywood também, né? O Laranja Mecânica. Sim. Eu não lembro onde que estreou em Londrina. Mas o filme chegou com uma certa expectativa? Chegou porque ele fez parte dos 10, né? Os 10 condenados, né? Você lembra dos 10 condenados? Não. Os 10 condenados foram 10 títulos que a ditadura militar no Brasil resolveu banir das nossas telas. Um pouquinho de tempo, mas eu não pretendo recuperar todos, mas foram vários. Eu lembro que em VHS, quando eu vi a primeira vez, tinha umas bolinhas tampando sexo. Foi a coisa mais ridícula que já se fez na história do cinema. Porque havia seios à mostra, né? E havia, acho que, uma outra cena de no frontal, rápida, mas ainda assim, então foram criadas bolinhas, né? Animação, fizeram um serviço de animação porco, horrível, porque como os personagens se mexiam muito, as bolinhas tinham que perseguir os personagens, né? Porque não tinha como ficar parado. Porque ficava parada a bolinha, o cara saía e mostrava. E a mulher saía e mostrava. Mas essa versão também estava no cinema ou isso não, foi quando cinema, eu vi em VHS? Não, eu vi no cinema. Ah, também com a bolinha? Eu vi no cinema. Nossa, mas que absurdo. Foi um absurdo. Foi não vou dizer que foi um pecado mortal estético contra o filme, mas foi. Foi um absurdo. Agora, esses momentos são muito perigosos. O momento político, ideológico no Brasil era pesadíssimo. Né? Então, como a ditadura era muito pesada, né? 64 em diante, até 76, foi um período negro, né? O período das nuvens de chumbo, como se costuma dizer. Então, a censura era muito rigorosa em Brasília, né? Aparecia nos filmes, antes dos filmes, né? Departamento de Censura da Polícia Federal de Brasília, aí tinha a assinatura do censor, né? Na verdade, ele era o cabeça dessa quadrilha, e os outros censores faziam o serviço lá em Brasília. Cortavam os filmes, cortavam os livros, faziam misérias, né? Tinham muito trabalho, eles devem ter ganho uma boa grana, porque era muita coisa que batia em Brasília e que era cortada, censurado totalmente, tem censurado em partes. Sabe? E os filmes, foram 10 filmes, eu me lembro bem dessa história dos 10 filmes, porque eu peguei um ônibus em Londrina e fui para São Paulo, porque quando se anunciou que os tais 10 filmes iam sair segunda-feira de exibição, eles chegaram a ser exibidos, chegaram a ser lançados. E aí a censura correu, foi atrás e viu todos e falou, nós vamos suspender a exibição de todos esses 10 filmes. Era Sacco e Vanzetti. Sacco e Vanzetti, obra-prima. Sacco e Vanzetti, uma obra-prima do cinema italiano. Último Tango, do Bertolucci. Nossa, é tudo do mesmo período, verdade. Tudo do mesmo período. Né? Sim. Aí eu peguei um ônibus aqui, na sexta-feira, desci em São Paulo, sábado cedo, e comecei a fazer a Via Crucis. Né? Os condenados. O Belas Artes, todas as salas do Belas Artes estavam exibindo esses filmes. Os condenados. Aí eu entrei nas filas, eram filas intermináveis, todo mundo correu. É uma baita propaganda pro filme também, nossa, né? foi... Né? Muita gente ficou sem ver, evidentemente, não deu tempo. Mas eu vi acho que 6 ou 7 filmes, entre sábado e domingo. Nessa época você já era crítico da Folha de Londrina? Não. Ainda não? Não, isso foi 60... Porque o Laranja Mecânica é 71, 72, né? Que chega ao Brasil?
Então eu já estava escrevendo. Você já estava, não estava? Já estava, comecei a escrever em 69, então eu já Aham. estava... Mas você não lembra de ter feito crítica desse filme em Não, acho especial? que não, não Sim. me lembro. Entendi. Depois eu devo ter falado, quando o filme foi relançado, É, depois, né, sim. sem censura. Porque antes do home video, né, do videocassete, ainda tinha esses relançamentos, né? Que eram formas de conseguir, Tinha. né? As reprises Recuperar, né? aconteciam com uma certa frequência. Essa frequência, né? É. Sim. Bom, daí o Laranja Mecânica tem, né, essa influência na cultura pop, né, Sim. não extrapola o cinema, né, e é um filme bem mais barato que o 2001 e o Kubrick também operando câmera na mão, né, nas fotos dos bastidores, dá pra ver que ele teve também uma relação muito criativa com o filme. E daí em seguida, ele não tinha conseguido bancar o Napoleão, né, tava pesquisando já, eu tenho em casa aquele livro sobre toda a pesquisa que ele fez do Napoleão, que talvez seja o maior filme jamais feito, né, da história do cinema, né, seria uma obra-prima. Sim. Mas ele usa muito da pesquisa, né, para fazer o Barry Lyndon, que daí também está entre os, sei lá, os 10 mais bonitos da história do cinema, né? Com certeza. Né? Com Como é que foi a certeza. sua relação com o Barry Lyndon? Você chegou a ver em Londrina ou viu? Vi em Londrina, vi no né? Augustus. No Augustus. me E lembro eu no imagino Augustus. que era uma Copa talvez de 70 ou 35? Não, foi 35, normal. Mas em película já é uma coisa absurda, né? Lindo. Realmente não tem outro adjetivo para descrever. É um filme, ainda hoje é um filme lindo, é um filme, sabe, minuciosamente construído, sabe, com a fotografia. Você que é fotógrafo, você que é cineasta fotógrafo, você sabe disso, como é que ele fez aquilo, né? Então a questão das velas, né, tudo à luz de velas, e é tido hoje como o retrato mais fiel do século XVIII. Aí, claro, ele se baseou não só na descrição literária, né, do William Thackeray, né? O autor do livro. Não confundir com o Jim, que é Thackeray. Então, ele não só utilizou a descrição literária, mas também foi uma minuciosíssima, né, pesquisa pictórica, né, de museus, de obras daquele momento. Inclusive, como é que a luz seria, né? Sim. Qual seria, né, o milagre daquela luz, né? E ele conseguiu, realmente ele conseguiu. É um filme lindo. Agora, porque a história do personagem, ele é um cara que quer ser nobre, né? Sim. Ele quer ter uma ascensão social. E ele sofre para burro. Né, o casamento dele é um desastre. Né, a Marisa Berenson era atriz, uma bela mulher. Um talento reduzido, mas era uma bela mulher. E fez exatamente o que o Kubrick queria. Aquele tipo de mulher, né, ali, mulher troféu, vamos chamar Sim. assim, né? Então, é um filme bonito, lindo até hoje, uma trilha sonora. E aí o Kubrick passou a ser conhecido como o homem das trilhas, né? Ele trabalhava as trilhas ou com alguma coisa original, né? Como é que ele chama? É o Andy Carlos, né? O Andy Carlos fazia algumas coisas para ele, mas realmente a pesquisa dele nos clássicos foi total, né? Ele mergulhou tem Schubert, fundo, né? Tudo, né? O 2001 tem... O Richard Strauss, assim, falou Zaratustra. Lux Eterna, aquele Lux E tem Eterna, o Ligeti também, né? Que depois ia aparecer no White Side Shuts, né? Sim, exatamente. Então, ninguém conseguiria dar outra coisa, dar outra sensação sonora para aquele 2001, se não fosse as obras que o Kubrick sabe tudo, ele recuperou o manjadíssimo, né? A valsa do Strauss, né? Sabe? E a Lux Eterna é uma coisa que dá aquela profundidade espacial do buraco negro, né? É aquela coisa impressionante, né? E lembrando que uma curiosidade que ele tinha proposto para o Alex North fazer a trilha sonora 2001, né? Só que depois, quando ele estava montando, ele começou a usar as músicas de trabalho. Só que ficaram tão bem encaixadas que ele manteve, né? Não tinha como entrar outra coisa ali. Era difícil. Hollywood tinha grandes compositores que tinham vindo da Europa, inclusive, pós-nazismo, né? Tinham vindo contratados a peso de ouro pelas produtoras, né? Pelas grandes produtoras, e eram nomes assim da maior qualidade como compositores e como arranjadores, condutores de grandes orquestras. Verdade. Então, sabe,
enfim, era um manancial. Mas ele teve essa percepção da originalidade, buscar a originalidade que não havia, que não eram originais as peças, mas que ninguém ouvia, mas que ouvia, ou que se ouvia pouco. Eram músicas de câmara, sabe, enfim. Então esse lance do Kubrick é notável também, como criador. Ele sempre foi um criador completo, né? Então ele tinha olhos para fotografar, ele tinha ouvidos para ouvir, sabe? Ele tinha tormentos de alma para colocar lá dentro, sabe? E tinha um coração que batia e que jamais chegou a ser sentimental. É verdade, ele nunca é piegas, né? Não, jamais. Não tem momento nenhum que... Uma coisa que o Spielberg às vezes é criticado, né? Mas aí são os modos de contadores de história, Sim. né? O Spielberg é um contador de história, né, para atingir urbi et orbi, né? Sim, é verdade. Agora, o último comentário do Barry Lyndon, uma coisa que, assim, quando você vai querer fazer filme e vai lendo, assim, livros que dão dicas sobre como fazer, sempre se fala assim, nunca use voz em off, porque é uma forma fácil de mostrar o que o personagem está pensando, e também, quando for filmar, não use muito o zoom, porque é uma forma de evidenciar, você está querendo chamar atenção para alguma coisa. O Barry Lyndon é a prova totalmente contrária de um off, muito bem utilizado, e o zoom também, né? Aquele off realmente Não é? precisa mais nada. É absurdo aí. Acho que influenciou o Dogville do Lars von Trier, né? Aquela voz em off meio irônica, né? Meio sarcástica também, né? De contar uma história, mas também questionando um pouco os personagens, assim, né? Aí é uma questão de dogma, né? É verdade. Bom, daí o Barry Lyndon parece que não teve, talvez, o êxito de bilheteria, né? Que as produções anteriores, né? Quer dizer, Não, talvez pela duração, né? não. Pelo ritmo, né? Longo, 3 horas e tanto, né? Uhum. Também. E o peso. É uma tragédia, né? É uma tragédia. É uma tragédia, um peso realmente grande. As pessoas saíam meio de quatro do cinema. Né? Não, quando morre o filhinho dele lá, é um negócio muito triste, né? É um drama, é uma tragédia familiar, é uma tragédia pessoal. Né? O filme é sobre uma tragédia. Né? E acho que a melhor atuação do Ryan O'Neal, né? Talvez da vida, né? Também, né? Talvez. Né? Ele tinha feito, acho que Love Story, tinha ficado famoso, fez Lua de Papel. Eu acho que isso nunca vai ficar muito, muito claro até que ponto, na barganha do estúdio com o Kubrick. De estúdio com ele, se ele não fez, sabe, concessões às vezes que ele não gostaria, que ele não teria engolido se ele fosse o dono do bolso. Entendi. Talvez chamado de um outro ator, né? Porque o Ryan O'Neal, ele não se sai mal. Sim. Sabe? Mas também não é aquele ator, não né? Fora de série, ator, né? Não é nenhum Laurence Olivier. Sim, sabe? sim. Então, né? é isso, né? Curioso, né? Aí daí naquele contexto, acho que 75, também é lançado O Exorcista, do William Friedkin, que daí retoma, valoriza o gênero de cinema de terror, 74, né? 74, né? Isso. E daí o Kubrick fica também curioso, né? Para fazer talvez um filme desse gênero e vai desembocar daí nas filmagens do Iluminado, The Shining, né? Sim. No final dos anos 70, com uma inovação técnica que é o uso da Steadicam, que o Garrett Brown inventa naquele período, né? E daí tem as lendárias filmagens do Iluminado, que a média de 100 takes para cada cena, teria durado acho que 1 ano de filmagens, né? Nos estúdios, tal, 1 milhão de watts ligados ali, de luz, chegou a ter mais de um incêndio no estúdio. E como é que foi a recepção ao Iluminado? Porque eu li também que muitos críticos torceram a cara, assim, quando ele estreou no Brasil. Bom, eu tenho um depoimento de ordem pessoal a respeito do Iluminado. O Cine Ouro Verde, em Londrina, já estava com a programação sob responsabilidade da universidade. Já era um patrimônio da UEL. E nós continuávamos exibindo o filme. E eu, particularmente, continuava fazendo a seleção a partir de 1978. Aí eu tinha relação com os distribuidores de filmes, né? Em São Paulo, principalmente em São Paulo, que eram grandes distribuidores, né? E a gente procurava, na medida do possível,
e é o que foi dito aos reitores de então. Eu tive 4 reitores por onde eu passei, né, em 12 anos lá de Casa de Cultura, que eles falaram, olha, não pode ter prejuízo, Ouro Verde não pode ter prejuízo. E não podia ter lucro através de palco, porque ainda não tinha feito ele não tinha feito uma carreira como casa de espetáculos ao vivo. Né? A não ser um ou outro concerto de pianista, um ou outro show de Elis Regina, que rendia alguma coisa, mas não dava para pagar as contas. Do corpo de funcionários, que hoje, aliás, está reduzido a 2, É absurdo, né? Isso é um absurdo, mas tudo bem, ou tudo mal. E aí eu fazia ligações, falávamos muito telefone naquela época, não tinha WhatsApp. E eu ia a São Paulo com uma certa frequência para ver a programação que pudesse ser feita, porque era uma programação tipo 90% de filmes e 10% de palco, na época, quando veio para nós, em 78. E o filme é de 1980, né? 80. Aí, entre os distribuidores, a Warner Brothers era forte, distribuidora de filmes, de quem eu já vinha exibindo algumas coisas com um pouco mais de qualidade, acima da média, mas para grande público também, para ter bilheteria. Bom, aí um dia me telefona um japonês que era o chefe da Unisei, né, que era o chefe da Warner no Brasil. Ele me telefona, escuta, você tem programação para o Natal? Natal de 1980. E aí, de repente, eu não tinha, né? E se eu soubesse o que ele ia propor, eu teria tido uma iluminação naquele momento. Mas ele propôs em seguida, olha, eu tenho um filme aqui. Eles não acreditavam muito no filme. Ah, não? Não. Mesmo com o Jack Nicholson? Não acreditavam muito no filme, porque era um terror estranho que vinha para um momento que era um momento de festa de fim de ano, que geralmente era recebido com grandes... ou com grandes clássicos do cinema, grandes, eu digo grandes mesmo, 3h30, Ben-Hur, 10 Mandamentos, essas coisas. E aí aparece um filme estranhíssimo. Era um tremendo OVNI nas mãos do distribuidor. Falou, eu tenho um filme aqui com Jack Nicholson, e aí era o carro-chefe, era o Jack Nicholson. É do Stanley Kubrick, que fez o 2001. Aí vinham os pequenos acréscimos, né? Como é que chamam? Adereços, né? Enfeites e adereços. O Stephen King já era popular no Brasil? Ou ainda não? Tinha um Carro Estranho do Brian De Palma, né? Já era popular. Aí eu falei, olha, que filme? O Iluminado. Nós queremos lançar no Natal, 25 de dezembro. Eu não sabia... Eu falei, bom, como eu já tinha feito... não, eu ia fazer no ano seguinte. Outro sacrilégio para o espírito natalino. Eu joguei o Indiana Jones, fomos lançadores no Brasil também. Olha. Nós fomos lançadores do Iluminado. Então a primeira semana que teve no Brasil, entrou em Londrina. Ele falou, mas temos as condições, né? Aí eles tinham as condições de exigência de permanência em exibição. Esse filme tem que ficar 3 semanas, no mínimo. Esse, no mínimo, era com direito à dobra, né? Lá para frente. Eu falei, não, eu sempre falava, não, eu queria, porque era novidade, tinha peso. Eu falei, não, vamos lá, eu garanto aí, pode. E eu nunca deixei de garantir, nunca cumpri o que garantia. Eu sempre dava um jeito, porque o Ouro Verde não tinha finalidade de lucro, mas eu deixava o filme. Sim. Deu, não deu, ó. Tira, é melhor tirar, pega a sua cópia e leva para outro lugar. Porque na época era pegar a cópia mesmo. 6 rolos de filme celuloide. Aí marcamos, recebemos o material de divulgação, um belo material. O trailer, aliás, é maravilhoso, né? Sim, é o sangue vindo, bom, né? Mandaram um trailer, exibimos o trailer. Falei, pô, isso aqui vai dar o que falar. Vai dar. Aí tinha uma rápida cena
das gêmeas no corredor do Overlock, aquela Sim. coisa. Falei, vixe, mas tudo bem. Fizemos. O filme não foi mal de bilheteria. Nós temos borderoso, inclusive, com o resultado final. Mas também não foi nenhuma explosão, né? Não foi. Não foi igual o Exorcista, talvez? Não foi. Até porque, né, é um terror extremamente complexo, né? Não é um terrorzinho barato. Muita gente ao final do filme não entende exatamente o que acontece, né? Foi ele. O Kubrick sempre foi um grande realizador de filmes e de finais de filmes. Ele sempre teve fecho, ele sempre dava um fecho. O Doutor Fantástico, né, aquele fecho maravilhoso, Sim. com a música né, do Sinatra. Nós iremos nos encontrar novamente, né? Sim. É lindo, né? We'll Meet Again. Maravilhoso, né? Um classicão, né? E aí você tem um outro clássico, né? Em cima daquela foto que vai fechando, né? Naquela Sim. foto. E quem está naquela foto é o Jack Nicholson. O próprio Jack mocinho, Nicholson. né? Aquele final glorioso, né? Parece um conto borgiano, Sim, né? A influência do Borges. Sabe, né? as viagens no tempo do Kubrick, né? O Kubrick sempre viaja, né? E aí aconteceu. E depois eu vi aquele documentário que o Ian Harlan, o cunhado do Kubrick, fez, né, o irmão da Christiane, chamado Stanley Kubrick A Life in Pictures. Né? Eu vi, é um documentário, acho que legal de introdução ao universo do Kubrick, né, para quem quer conhecer o universo dele. E ele comenta que, o Spielberg comenta que quando viu a primeira vez não gostou do Iluminado. Ele teve que rever várias vezes para se apaixonar e ficar obcecado. E parece que foi indicado a Framboesa de Ouro até algumas categorias. Né? Não me lembro, mas não é loucura, difícil, né? não. Não é difícil ter acontecido, não. Sim, né? Porque não tinha os apelos, né? Aqueles apelos mais frequentes, aquela coisa mais sabe, tinha sangue, mas quem sabe usa, né? Quem não sabe, se lambuza, né? Sim. E daí, depois do Iluminado, ele começa a pensar a adaptar um filme de guerra. Acho que até pensando antes do Platoon, mas daí o Oliver Stone acaba lançando um pouco antes, né? Faz muito sucesso, mas ele lança em 87 o Full Metal Jacket, que é o Nascido para Matar, baseado no romance do Gustav Hardford, e contou com a colaboração do Michael Herr. Eu tenho um livro do Michael Herr sobre o Kubrick, falando da relação com o Kubrick e tal, né? E daí é um filme que eu já estava vivo já, mas só tinha 8 anos, não pude ver no cinema. Fui descobrir depois na VHS. Mas é um filme que, curiosamente, o Kubrick também renova até, por exemplo, entre umas músicas pop também, né? Aquela sequência inaugural. E é um filme também que tem uma forma, assim, uma estrutura de montagem também muito diferente, eu acho, dos filmes de guerra, né? Tem um começo que é bem diferente, até a morte lá do personagem que fica alucinado no treinamento. Depois tem uma outra questão que é a guerra mesmo, né? Como é que você recebeu na época? Você passou no Ouro Verde também, o Full Metal Jacket? Você lembra? É 87? Eu acho que não, viu? Eu acho que aí houve um apelo mais comercial e passou... mais comercial, eu acho que passou em outra sala. Ainda não tinha shoppings em Londrina, né? Mas provavelmente deve ter passado aqui no Vila Rica, talvez, então. Não, tem o Contour já existia. Ah, né? é verdade, o Contour era shopping, não é verdade? Shopping térreo, mas já existia, né? Então, o Full Metal Jacket é um dos filmes de guerra do Kubrick, né? Então, Glória Feita de Sangue, Doutor Fantástico. Doutor Fantástico, o Barry Lyndon alguma coisa, né? Tem umas cenas boas de batalha, né? Cenas boas de batalha. E o Full Metal Jacket. E aí, você imagina que ele está sempre em guerra, de alguma forma. A guerra para o Kubrick não é só o campo de batalha, né? Não é só a troca de tiros, não é só os corpos se esfacelando, sabe? A guerra, aí aparece muito, muito bem a guerra interior no Full Metal Jacket. O personagem do Matthew Modine, né? O do Joker. É impressionante. E mesmo é a guerra do Vietnã. Nós temos a guerra do Vietnã lá, que é a ocupação de uma cidade, né? O Hue. Sim. Né?
O, o, e aí você tem os americanos lutando de um lado sem nenhuma convicção, né? A não ser a de matar, Sim. a não ser né? E você tem alguns comentários lá. Eu me lembro que os sul-vietnamitas, né? Eles vinham numa cena, um dos americanos disse: vocês têm certeza que esses não são para a gente matar? Nós temos que matar os do norte. Né? E aí tem a questão da guerrilheira, né? Que está dançando lá uma hora de saiotinho, de não sei o quê. Sim. E depois ela se transforma. Uhum. Nesse momento ela não é a guerrilheira, ela é alguém Sim. da cidade. Uhum. Depois ela vira uma guerrilheira feroz, matando Mata monte vários, de gente. né? Essa sequência, aliás, é maravilhosa, e né? aí Final... vão executá-la, né? Ela dá uma rezada lá no final. Uhum. Então, sabe, os detalhes, as minúcias sabe, in e out combate. O que está dentro do combate, o que está dentro do contexto, o que está dentro da guerra e o que está nos bastidores ali imediatamente. Não são os bastidores em Washington ou em Hanoi, são os bastidores, sabe, dos protagonistas diretos. Né? Sim. Então, isso eu acho muito bom no Full Metal Jacket. E é legal, assim, que, por exemplo, apesar da gente ter cineastas como Samuel Fuller, que foi para a Segunda Guerra Mundial, o Oliver Stone, que teve no Vietnã, e depois filmaram também nessas guerras, o Kubrick não foi para nenhuma guerra, mas a sensação que a gente tem vendo o Paths of Glory ou Full Metal Jacket, parece que ele teve a experiência real, né? Sim, essa coisa quase carnal, né? Sabe? Uma relação quase física, carnal assim, né? Com a guerra, né? Sim. Aí você falou das pesquisas. Você chegou a ver a exposição do Kubrick? Eu vi a exposição, aquela no MIS, 2015, 14? A mesma que eu tinha visto em Veneza. Depois eu voltei para o MIS e vi de novo aqui. Sim, eu tenho o catálogo. 2013. Tem as fotos dos sets, tinha a câmera dele, né? Figurinos, né? Acho que 2008, 2007, acho que foi 2007 que estava em Veneza. Tá, rodou o mundo até chegar ao Brasil. Aí eu fui, entrei, vi, e tem lá o reduto do Napoleão, filme não realizado. As gavetinhas. Eu fiquei curioso, comecei a abrir as gavetinhas com os soldadinhos, né? Como é incrível, né? Sem indumentária, tudo certinho. Eu fico, sabe, me dá uma profunda amargura por ele não ter conseguido fazer o filme. Porque seria mais um filme de guerra na filmografia dele. Mas, sabe, aquilo que o Ridley Scott tentou recentemente com o ator que fez o Joaquin Phoenix. Joaquin Phoenix, sabe, de Napoleão, o que não teria feito o Kubrick com este dinheiro que está aqui, né? Que foi uma fortuna, né? Eu não quero nem ver a tal da continuação que tem, salva isso. Agora, no streaming da Apple TV lançaram uma versão sem cortes do diretor, mas realmente também Você viu? É tão ruim quanto. Eu comecei a ver muito despersonalizada, né? Não tem... Realmente não gostaria. Então, sabe, essa lacuna vai ficar, sabe, eternamente agora em aberto, porque ele não preencheu. Mas ele tinha isso como uma das coisas, uma das metas mais, né? Ideia fixa é pouco. Sim. Era alguma coisa, sabe, profundamente necessária. De novo, a questão das vísceras, as vísceras que ele jogava nos filmes de guerra, sabe? E daí, depois do Fullmetal Jacket, ele começa a pensar nos projetos, ele comenta um romance Aryan Papers, né? Tentar fazer alguma coisa sobre o Holocausto, mas daí quando se sabe do filme do Spielberg, Alice Schindler, também meio que fica meio que sem muita motivação. E daí ele volta para um projeto antigo, que desde os anos 70 ele queria adaptar o Breve Romance de um Sonho, do Arthur Schnitzler, né? Autor de Viena, tal, que influenciado pelo Freud também, né? Também médico e tal. E daí traz para o cinema, então, a sua última obra, né, o Eyes Wide Shut, que foi o único que eu consegui ver na estreia em vida, que eu já morava aqui em Londrina, fui na primeira sessão que teve em 99, com 20 anos. Aliás, eu lembro também exatamente do dia que o Kubrick morreu, eu estava indo, antes de ir para o curso da UEL de manhã, estava vendo o jornal assim de manhã, de repente falaram assim, morreu o cineasta Stanley Kubrick. Deu caramba, né? A gente não sabia que ele estava doente, né? Parece. Ele morreu com 70 anos, né?
E a Christiane Kubrick fala que ele não gostava de ir no médico, não se tratava pra nada, tal. Uhum. Então, foi uma grande perda. Mas aí quando o filme estreia, então, acho que você agora seria legal contar da sua relação com a estreia, né, que você viu em Veneza, e tal. E daí a gente então já recebe o filme como uma obra póstuma, né, e cheio de curiosidade pela relação dos atores que eram casados da vida real, né, Tom Cruise e Nicole Kidman. Dizem, eu não tenho certeza, não há nenhuma fonte que autorize afirmar que o Spielberg teria, não digo feito o corte final do filme, mas ele acompanhou muito de perto as filmagens, sabe? Eles se tornaram amigos. Eu duvido da palavra confidentes, eu acho um pouco pesado, mas eu acho que pode ter havido uma proximidade que, de alguma forma, mas não, acho que não mudou nada, não alterou nada. Pô, o filme estava pronto e fim de papo. Não, né? Mas foi exibido em Veneza, como você disse, uma obra póstuma mesmo, sabe? Um luto, né? Quer dizer, havia um peso lá, embora ele tivesse morrido 6 meses antes. A esposa dele que apresentou, a Christiane Kubrick. A Christiane apresentou o filme, né? Muito simples, foi uma solenidade simples. Agora, a sala repleta de gente, jornalistas para todo lado. Depois foi visto uma outra sessão em horário nobre da sala grande, né? Como chamam, sala grande, onde se fazem as exibições mais de gala, né? Sim. Então, não houve aplausos, né? Na sala dos jornalistas houve um pouquinho de aplauso no final. Depois da última frase da Nicole Kidman, que é "Let's fuck". Né? Aí termina, mas não sei, não. Mas você considera um filme do Kubrick que ficou talvez menor em relação às obras-primas anteriores ou da mesma altura, assim? Eu revi já 2 vezes. Não cresceu para mim o filme, não acho. Na revisão, tá. Na revisão, não. Sabe, a mesma impressão que eu tive na minha estreia, que eu vi o filme, é a mesma, né? É um filme que eu gosto, porque aí tem outra fixação dele, os fantasmas, né? Ah, sim. O sonho e os fantasmas, né? Sim. Então é um filme sobre sonho, sobre realidade, sobre Freud, sabe? Tá uma presença forte de Freud. E aí entra, pela primeira vez, eu acho, entra um lado sexual que o Lolita não teve, por questões de época, de, sei lá, e que é mais um pouco mais perverso. Assim. Sabe? Não tem a atuação dos dois, eu acho que ele conseguiu um grande milagre. Né? Sim. Até então se duvidava muito, né, do potencial do Tom Cruise, da Nicole Kidman como grandes atores. Né? Mas é bonito, é um filme bonito, sabe? Bem interpretado. Eu acho que foi o último filme do... Sidney Pollack como ator? Acho que foi, não sei. Ele falece um pouco depois. E aquele rapaz que faz o pianista também é um diretor de cinema também, depois dirigiu também filmes também. Não sabia. Curiosamente. E o Kubrick não teve diretor de fotografia nesse filme, só tinha um gaffer só. E quem visitou o set também foi o Paul Thomas Anderson, que queria fazer o Magnolia com o Tom Cruise, tava por Londres lá, você não quer visitar o set e tal. Magnolia depois? O Magnolia acho que lança em 99 e 2000, um pouco depois, né? Porque as filmagens do White Shut que eu tinha ouvido na época duraram mais de um ano também. Assim como o do Iluminado durou muito tempo, certeza, né? O Harvey Keitel chegou a ser demitido do filme, ele trocou. Acho que era o papel do Sidney Pollack, né? Mas eu lembro que foram reações mistas, assim, né? Gente que elogiou muito, né? Tal, e gente que ficou meio assim, talvez não tenha sido o corte final que o Kubrick daria. Porque tem as histórias que ele ficava meses montando, né? Do lado, ali na sala de montagem do lado tal. Então não sei se ele teve o tempo que ele precisava para realmente ter uma visão mais distanciada, né?
do que foi filmado, né? Mais fria, né? Uhum. Porque ele era implacável nisso, né? De ter uma frieza, assim, né? Uhum. No Iluminado tem uma história engraçada que quando entrou em cartaz, daí ele viu a reação do público e tal, que tava achando um pouco longo, algumas cenas e tal, ele retirou de cartaz, cortou mais um pouquinho e voltou. Daí em 2015, quando a rede Cinemark exibiu no Brasil a cópia restaurada e tal, eu fui ver, né, tal, e eu já tive esse filme em Blu-ray também várias vezes e tal. De repente, lá estavam uns 5 minutos a mais. Eu falei, nunca vi essa cena? Como assim? Shelley Duvall com a criança num quartinho? Ué, que cenário que é esse tal? Daí eu fui pesquisar, essa cópia que veio pro Brasil vinha da Europa e era a cópia que tinha circulado sem o corte ainda do Kubrick. Então, olha que loucura, né? Chegou a tirar de cartaz o filme para cortar um pouco mais e tal. Então eu acho que o Wise Eye Shutter ele teria montado e cortado um pouco mais, talvez, né? Pode ser. E tem as explicações do final também, que algumas pessoas acham um pouco didáticas e tal. Mas é um grande final, tem momentos geniais ali, né? Tem coisa muito né? boa. Essa Nova York que é feita em Londres no estúdio, né? Esse clima onírico, a música do Ligeti novamente, né? A trilha sonora também tem rock, tem. Aquela abertura é muito linda, né? Já começa com a Nicole Kidman, né? E o Tom Cruise na sua intimidade, no apartamento e tal. Realmente ele consegue criar um universo visual muito singular e que também não cede, assim, como você falou, tem a questão do real, mas parece que tem uma certa sofisticação ali que não é exatamente só realista, né? Né? O lance, tem muito contraponto da luz fria com a luz quente, lembra no filme? Né? Tem. Mostrando esses dois mundos, né? Às vezes. É um grande finale, né? Porque, por exemplo, o Bergman também acho que teve um grande finale com o Sarah Bands, né? Ele já estava mais velho, mais de 80, né? Mas nem sempre um grande cineasta consegue ter uma última obra num nível muito alto, assim, né? Às vezes por questões de saúde, né? Às vezes por questões financeiras e tal. Por exemplo, o último Kurosawa talvez não seja o melhor, né? O Madadayo, nem aquele que ele fez com o Richard Gere, né? Né? Como o Almodóvar, que está em cartaz, é um filme que eu gosto, tudo. Ele se repete bem nas coisas, as coisas que ele gosta estão repetidas, mas é um filme, ele já fez outros filmes bem melhores. Sim, e o próprio Orson Welles, que eu perguntar para você o que você acha, eu acho que na história do cinema americano, talvez o Kubrick e o Orson Welles têm um caminho singular, que eles eram meio que rebeldes da indústria, né? Passaram a vida toda meio, né, tendo lidado com a indústria, mas que conseguiram imprimir uma marca muito forte, assim, né? Porque muitos dos cineastas americanos bons vieram da Europa, né? Billy Wilder, William Wyler, vários, assim. Agora, os nascidos nos Estados Unidos ali mesmo, tal, né? O Orson Welles um pouco antes, 1915, né? O Kubrick em 28. Mas é uma geração que foi muito autodidata, né? E que conseguiu também criar formas fílmicas ali, pensando a estrutura de linguagem do cinema assim, de uma maneira muito inovadora, que influenciou o cinema europeu, que depois voltou a influenciar as novas gerações do cinema americano, né? E daí, por último, a gente perguntar do legado do Kubrick, né? Você falou do Christopher Nolan no começo, né? Volta e meia o Scorsese aparece elogiando o Kubrick, o Woody Allen já também falou da fascinação pelo 2001, né? Vários cineastas, né? O Kubrick seria mais ou menos igual o David Lean era um certo momento, né? O cineasta dos cineastas, né? Não sei como que você vê isso, Olha, eu estava pensando nisso agora há pouco. Nós estamos falando aqui, sei lá, quanto tempo? Mais de 1 hora, né? Sobre um cara que fez 12 longas metragens, né? For ver Medo e Desejo, A Morte Passou por Perto, O Grande Golpe, Glória Feita de Sangue, Spartacus, 5. Lolita, Doutor Fantástico, 2001, Laranja Mecânica, Berlindo, 10, Nascido para Matar e Olhos Bem Fechados, 12. Então, uma dúzia. O cara que fez uma dúzia de longas metragens. Nós estamos conversando e poderíamos conversar em vez de 1 hora, um dia, sabe? Você vai lembrando de coisas recorrentes, sabe? As suas memórias, né? Aí você tem trabalhando as suas memórias cinéfilas em cima das proposições dele, né? Olha, eu acho que esse é um legado para lá de respeitável, né? É um legado de uma obra, sabe? No mínimo estimulante, mas no máximo completa, com 12 títulos apenas. Então você tem alguém que andou pelos
pelos gêneros, né? Cotejou os gêneros de uma maneira sempre criativa, sabe? Com brilho, com respeito pelos temas, né, que ele sempre abordou. Então, sabe, eu acho que nós, assistentes, espectadores, eu acho que nós não temos mais o que desejar, mais do que querer, mais do que elogiar. Eu acho que, sabe, é obra para a eternidade, né? Pena que a nossa eternidade não tenha descendentes, né? Então fica complicado, mas eu acho que permanece, a obra permanece, vai estar sempre disponível. Então, eu acho que, além de um convite, né, acho que podia ser feita uma intimação, né? Olha, querem conhecer cinema? Querem saber o que é cinema? Querem ver como se cria cinema? Inteligente, lúcido, sabe? Rico em informações, sabe? Sociais, humanísticas. Assistam Kubrick, sabe? Vejam os filmes dele, revejam os filmes dele. Sempre que eu posso, eu estou revendo um ou outro, sabe? Acho que é alimento permanente, sabe? Para a alma, para os olhos. Eu ainda tenho olhos bons. Então, para mim, realmente enche o meu, não só o meu tempo, mas preenche o tempo, preenche as minhas aspirações, as minhas... É isso. Ah, legal. Bom, então com isso a gente finaliza aqui a conversa com o Carlos Eduardo Lourenço Jorge, queria agradecê-lo muito, né? Eu lembro que quando lançaram um livro de fotografia do Kubrick no final dos anos 90, você fez um texto na Folha de Londrina bem legal também, sobre a obra dele, assim. E perto também do falecimento ali, acho que naquela época começaram a lançar coisas deles, né? Quem quiser, então, acompanhar a mostra Stanley Kubrick aqui no Vila Rica, começa dia 10 de novembro, com 2001 Odisseia no Espaço. Dia 17 tem Nascido para Matar. Dia 20, De Olhos Bem Fechados, vai ser quarta-feira, vai ser um feriado da Consciência Negra aqui em Londrina. E daí, domingo, dia 24, fecha com Laranja Mecânica, também uma das obras mais conhecidas do Kubrick, né, e mais discutidas. Para quem quiser se aprofundar, tem alguns livros lançados no Brasil, a gente conversou do Michel Siman, né, em português, mas tem também do Frederic Raphael, que é o roteirista De Olhos Bem Fechados, lançou um livro falando dos bastidores, mais ou menos do como foi construído o roteiro e tal. O Armir Labach tinha lançado daquela série Folha Explica sobre 2001 Odisseia no Espaço, né? Tem também um livro recente sobre os bastidores do 2001 Odisseia no Espaço, lançado no Brasil. Daí em inglês tem muita coisa, né? Muita coisa. Daí tem 2 biografias, eu lembro que eu li a do John Baxter, acho que nos anos 2000, e também teve a primeira que é do Vincent Lobruto, de 98, que eu estou lendo agora, tal. Né? E daí tem livros sobre ele, o Michael Herr, né, que foi o roteirista do Full Metal Jacket, fez um livro sobre ele. Volta e meia você encontra assim, alguns textos de parceiros do Kubrick comentando. E tem uma série que eu gosto de comprar também sobre diretores, que é com entrevistas com eles, né? Tem um que compila ali várias entrevistas com o Stanley Kubrick, assim, também. É uma universidade americana que edita e tal. Então é isso, mas dá para encontrar muita coisa na internet, né? O Kubrick virou um diretor lendário por ser recluso, né? Assim como o J.G. Salinger, talvez na literatura, né? Ficou uma figura mais inacessível, mas na verdade quando os entrevistadores chegavam lá ele falava bastante até, né? Então no YouTube você encontra alguns áudios do Kubrick falando, né, com alguns jornalistas e tal, então não é uma figura assim também, nossa, tão inacessível, né? Assim, dá para conhecer muita coisa do que ele pensava sobre o cinema. Então é isso, então agradecer também ao Espaço Vila Rica, né, pela realização da mostra, agradecer novamente ao Carlos Eduardo Lourenço Jorge pela presença e pelo ensinamento aqui também na conversa, e é isso, venham a mostra Stanley Kubrick que vai ser com certeza sensacional.